Graça e paz, irmãos, amém? O texto que nós vamos refletir nessa noite não é em Provérbios, mas é no Novo Testamento, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Então, 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo de número 12. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 17. Bem, nós meditamos um pouco em Provérbios, vimos algumas mensagens em Provérbios. A intenção do meu coração agora é fazer essa pregação hoje em Timóteo, e se Deus permitir, no próximo domingo, nós retornaremos à carta de Tiago, amém? Aí nós fechamos a carta de Tiago. E aí, se Deus permitir, depois de Tiago, aí só Deus sabe o que nós vamos ver. Então, hoje, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 12 a 17. Alguma coisa acontece que alguns irmãos depois do levou, o pessoal parece que é arrebatado, some. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 a 17, a palavra de Deus diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor, que alegria é podermos estar aqui nesta noite, cantar louvores a Ti, celebrar, ó Pai, a ceia do Senhor em memória a Cristo Jesus, e agora poder aquietar o nosso coração para ouvir a Tua voz, por meio da meditação, da reflexão e pregação da Tua palavra. Nós somos totalmente carentes de Ti, necessitados do Senhor. A nossa alma, ela precisa ser alimentada pela Tua palavra, por isso, nos alimente nesta noite, fale com cada um de nós nessa noite, e que a Tua graça, ela venha transbordar na nossa vida, no nosso coração, produzindo frutos para o Teu louvor e para a Tua glória. Transforme a nossa vida nesta noite, ó Deus, assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? À luz desse texto, eu gostaria de propor um tema para essa noite. É simplesmente graça transbordante. Aquela graça de Deus, de Cristo Jesus, que transborda na nossa vida. Sabe como aquele momento em que você está com muita sede e de repente você pega o copo
e vai e abre a torneira, aquela água enche o copo e aquele copo ela transborda de água. Assim é a graça que nós encontramos nesse texto. A graça de Cristo Jesus transbordante. Aquela graça que vem e nos enche, e quando ela nos enche, ela transborda. Graça transbordante. Que seja assim na minha vida, na sua vida, que seja assim na nossa vida. Amém, queridos? Graça transbordante. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um breve relato da ação da graça de Deus na vida do apóstolo Paulo. Nesse texto, Paulo, ele começa com a gratidão no coração e ele termina com um louvor pela graça de Deus em sua vida. Olha só que interessante, verso 12, ele começa assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu. E o verso 17, ele termina dizendo: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos. Amém. Ele começa com gratidão e ele termina louvando e adorando a Deus. E entre a manifestação dessa gratidão de Paulo e do louvor e da adoração que ele apresenta, Paulo, ele reconhece a obra de Cristo em sua vida. E isso faz com que Paulo, ele se lembre da sua vida anterior a Cristo. Mediante a essa reflexão da graça transbordante, Paulo, ele para e ele se lembra de quem ele era. E o texto ali apresenta que Paulo não era fácil não, gente. Misericórdia desse nosso irmão. Paulo, ele era contra Deus. Ele era contra Deus. Paulo, ele se lembra do que ele fazia. Sabe quem era o apóstolo Paulo? Misericórdia, ele não gostava dos crentes. Ele perseguia. Terrível, né? Terrível. Ele perseguia para matar. Ele se lembrava de como Deus o alcançou. E ele diz aqui que ele não merecia. Mas mesmo não merecendo, Deus o alcançou. Paulo, ele se lembra nesse texto do que Deus fez em sua vida. Deus, ele transformou a vida de Paulo de um perseguidor agora para servo do Deus Altíssimo, amém? Transformou a vida dele. E Paulo, ele relata aqui como que agora, naquele momento, ele se via. Diante da realidade da vida dele, diante de Deus, dessa graça transbordante, do que Cristo fez na vida dele, ele olhou para si, ele disse: eu sou pecador, mas eu não sou qualquer um não. Eu sou o principal. Então ele se via como um pecador. É um breve relato, mas um profundo relato e testemunho do que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. E eu aproveito esse momento porque Paulo, ele se lembrou. Pode fazer duas perguntas para você refletir. A primeira é: você se lembra quem você era antes da graça de Cristo te alcançar, te salvar? Você se lembra quem você era? Você se lembra o que você fazia? De como era errante a sua vida? Ou não? Isso é um fato importante. Por quê? Porque muitos se lembram no dia que se batizou.
E alguns têm dificuldade de reconhecer o quão pecador é ela e dizer: Cristo me salvou, me livrou disso. Você se lembra de quem você era antes de Cristo te salvar ou não? Você reconhece a mudança de vida que a graça de Cristo operou em sua vida? Você reconhece aquilo que Deus ele fez, o quanto ele mudou a sua vida ou não? Porque quando Cristo entra, quando a graça transborda, meus amados, alguma coisa acontece na nossa vida. Alguma coisa acontece. Com o passar do tempo, eu vou esquecendo algumas coisas. Por exemplo, eu erro um pouquinho a data no dia que eu me batizei. Me falha a memória. Eu só sei que estava frio no dia que eu me batizei. Mas se você perguntar para mim quando é que Cristo operou na minha vida e me alcançou, eu te digo. Se você perguntar para mim como que eu era e o que Cristo fez na minha vida, eu posso falar com você com grande convicção, porque dessas coisas eu não esqueço. Porque isso foi marcante na minha vida. E Paulo, ele, ao dizer isso, ele se lembra porque foi algo marcante na vida. A graça transbordante é algo marcante na nossa vida, querido. É algo. E apesar de que é um breve relato, mas é um profundo relato do poder da graça transbordante na vida de um homem pecador. A graça transbordou na vida deste homem. Mas talvez você ainda pergunte, mas o que é essa graça transbordante? O que é graça? A graça é a bondade de Deus em ação. A bondade de Deus em ação, agindo em favor do homem, mesmo que esse não mereça. Então, o que é a graça? É a bondade de Deus, é o favor de Deus em ação. Deus, ele vai em direção ao homem, e ele concede ao homem algo que ele por si só ele não consegue alcançar, mas Deus age, Deus faz, Deus opera, Deus concede, Deus presenteia, mesmo que este homem ele não mereça nada. O que é graça? Graça é o poder ilimitado do Evangelho que transforma a vida de homens pecadores. Amém? Isso é graça. É o poder ilimitado do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando pensarmos no Evangelho, nós temos que pensar num poder que não tem limites, para salvar, para transformar e para alcançar os homens pecadores. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não há limites nele. E a graça é o poder ilimitado do Evangelho. Pois é por meio do Evangelho, da proclamação da verdade, do Evangelho de Cristo Jesus, é que homens, eles são libertos, transformados, perdoados e salvos. E é por isso que, como igreja do Senhor Jesus Cristo, seja no século 21, e se Cristo não voltar na próxima década, no próximo século, esse evangelho deve ser continuado a ser pregado para a salvação dos homens pecadores. Porque ele tem poder. E o poder desse evangelho, ele é ilimitado. E como igreja, nós não podemos nos calar. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Mas nós somos servos de Cristo Jesus, então nós temos que proclamar essa graça, esse poder ilimitado do Evangelho de Cristo Jesus.
E quando essa graça, ela transborda na vida de um pecador, não tem como resistir. Quando essa graça, ela age, ela transborda. Eu quero dizer uma coisa para vocês, de que não há pecador que resista. Porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio e afirmo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é irresistível. Posso ouvir amém? Não há pecador que resista ao poder, ao operar de Deus segundo a sua graça. Essa graça que transborda, essa superabundante graça. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Mesmo que o pecado abunde, a graça é mais poderosa que o pecado. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 20. A palavra de Deus vai dizer que onde abundou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mesmo que você olhe uma situação, mesmo que você olhe para uma vida e diga, quanto pecado, quanto erro, quanta injustiça, quanta imoralidade, quanta coisa errada, parece que não tem fim o pecado neste lugar. Vem a palavra de Deus e diz, o pecado pode abundar, mas a graça pode superabundar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso deve nos trazer esperança. Isso deve nos trazer alegria nesta graça, quando nós conhecemos o poder dessa graça. Isso deve encher o nosso coração de alegria, de esperança. Porque nós podemos vencer o pecado, amém? O pecado, ele pode ser vencido por essa graça, quando ela transborda, por essa superabundante graça na vida de um homem pecador. E essa graça, ela transbordou na vida de Paulo. E eu creio que essa graça também, ela transbordou em nossa vida, amém? E eu creio que esta graça, hoje, neste momento, ela também está transbordando da vida de muito nos quatro cantos dessa terra. Essa graça está transbordando, essa graça está alcançando, essa graça está salvando, essa graça está perdoando, essa graça está restaurando muitas vidas, muitas famílias e muitos pecadores. E é sobre isso que nesta noite eu quero refletir com vocês. No poder dessa graça transbordante, no poder ilimitado do Evangelho de Cristo Jesus. Pois quando a graça de Cristo transborda, primeiro, ela gera, ela produz uma eterna gratidão no coração do homem. Por isso que Paulo, ele começa no verso de número 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Quando essa graça alcançou Paulo, produziu na vida e no coração de Paulo uma eterna gratidão. A gratidão é o reconhecimento de um favor na vida, por algo que mesmo não merecendo, a pessoa recebe. Paulo olhou para a sua vida e disse, eu não merecia isso. Mas o Senhor agiu na minha vida.
E eu sou grato por esse favor e por que Ele fez. A gratidão demonstra muitas vezes a limitação e a fraqueza, pois sem o favor a vida, ela descambaria. Quando essa graça, ela alcança, ela transborda, ela trabalha profundamente no nosso coração, gerando em nós uma gratidão eterna. Porque Cristo agiu em nós, fez algo em nossas vidas, fez um favor, operou um favor em nós, que nós não teríamos condições nenhuma de resolver o nosso problema espiritual, da morte espiritual. E aquilo encheu o coração do apóstolo Paulo, que gerou e produziu no coração dele uma gratidão. E por isso ele diz assim: eu sou grato a Deus. Eu sou grato. Talvez a cada domingo você sinta-se emocionalmente cansado ou desanimado de sair da sua casa e vir para este lugar para poder adorar ao Senhor. E aí você pensa no calor, você pensa no irmão, você pensa no pastor, você pensa na música, e no seu pensamento e no seu coração nada contribui. Seu miserável, olha para Cristo, porque a graça que te alcançou deve transbordar na sua vida e fazer com que você tenha gratidão ao Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Gratidão! Então você sai da sua casa com o desejo ardente no coração de louvar, de adorar a Deus. Porque é por Ele que você está aqui. Porque foi Ele que trabalhou na sua vida. E nós estamos aqui por causa dele. Isso gera algo no nosso coração, gratidão. Eu sou grato, Senhor. E Paulo, ele diz: eu sou grato a Cristo Jesus, porque Ele fortaleceu a minha vida. Eu sou grato a Cristo Jesus, porque Ele me designou para o ministério. Havia uma profunda gratidão no coração dele. E logo de início, então, Paulo ele fala: Deus ele fez uma obra na minha vida. Sabe por quê? Segundo, porque quando a graça ela transborda, ela alcança o mais vil pecador. Pastor, até agora estava tudo certinho, estava entendendo, mas quando você falou de vil pecador, o que é isso? Vil pecador. Pensa naquele pecador mais desprezível, abjeto, que ninguém gosta, que ninguém suporta, que ninguém quer ele perto, desprezível, um assassino, um ladrão, um estuprador, um maldizente, aquele que é da pior espécie, que todo mundo quando vê, sai correndo. Esse é o mais vil pecador. Aquele que é cheio de pecado. Mas quando a graça ela transborda, ela alcança esse tipo de pessoa. Ela alcança esse tipo de pecador que aos nossos olhos podem ser considerados desprezível. E essa graça ela transbordou na vida de Paulo, a tal ponto que no verso 13 ele diz assim: olha, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. E aqui Paulo, ele reconhece quem ele era. E o que ele fazia.
Paulo, ele era um blasfemo. Paulo, ele era um perseguidor da igreja, dos crentes. Não somente perseguidor, mas ele fazia mal. Se possível, ele matava, ele prendia. Paulo, ele era um insolente. Paulo, ele era um incrédulo, porque ele não cria em Cristo Jesus. Por isso ele fazia toda essa maldade, ele perseguia a igreja. E Paulo, ele dizia assim: eu fazia tudo na ignorância, eu não sabia nada. A minha vida estava totalmente errada. A vida de Paulo era totalmente errada. A vida de Paulo era contra Deus. Eu não sei se você conhece alguém assim. Eu não sei se você conhece alguém cuja vida é totalmente errada. Eu não sei se você conhece alguém cuja vida é totalmente contra Deus. Assim era a vida de Paulo. E Paulo, ele diz, foi nesse momento aqui que a graça, ela transbordou na minha vida, e foi nesse momento que algo diferente aconteceu. Quando nós reconhecemos a graça de Deus na nossa vida, transbordando, é possível a gente ter um diagnóstico de quem nós éramos. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, de que por mais que aparentemente alguns aqui se acham não tão pecador, mas Deus, ele olha o coração. Ele vê a podridão que é o nosso coração. Efésios capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus fala que Deus, ele nos deu vida estando nós mortos dos nossos delitos e pecado. Gente, espiritualmente nós estávamos não vou falar essa palavra que eu não vou conseguir. Nós estávamos totalmente estragados. Não havia nada de bom em nós. Mas, no entanto, apesar da vida de Paulo ser toda errada, apesar da vida de Paulo ser contra Deus, apesar de tudo isto, Paulo, ele diz assim: eu obtive misericórdia. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: o Senhor não me deu o que eu merecia, porque eu lutava contra Deus, porque eu não cria no Senhor Jesus Cristo. Sabe, Paulo, ele não cria que Jesus era o Cristo. Ele não cria que Jesus era o Senhor. Então havia pecado na vida dele. Paulo, ele era um incrédulo, ele não cria na verdade de Deus a respeito de Cristo Jesus como Messias. Ele não cria. Você conhece alguém que não crê na verdade? Você conhece alguém que é ignorante até o ponto de desprezar tudo isso daí? Esse era o apóstolo Paulo. Mas ele não somente não cria, como ele agia contra Deus, contra o Senhor. E foi nesse momento que Paulo diz assim: mas o Senhor, ele teve misericórdia de mim. Eu obtive misericórdia, o Senhor agiu com misericórdia sobre a minha vida. Em outras palavras, o Senhor, ele poderia ter acabado com a minha vida. O Senhor, ele poderia ter me matado. Porque eu era contra, eu era inimigo de Deus. Mas, ao contrário disso, o Senhor não fez isso. A misericórdia do Senhor agiu na minha vida. E aquilo que eu não merecia, o Senhor me deu. Oh, louvado seja o nome do Senhor, amém? Assim. Essa é a graça que transborda. Porque quando Deus decidiu agir com misericórdia na vida desse homem pecador,
Paulo ele disse: a graça de Deus me transbordou sobre a minha vida. O Senhor não me deu o que eu merecia, e o Senhor acabou me dando aquilo que eu não merecia. O Senhor afastou de mim aquilo que eu merecia, a condenação eterna, e o Senhor derramou sobre a minha vida aquilo que eu não merecia, que era a salvação e o perdão dos meus pecados. Isso é graça, isso é misericórdia. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo transbordou na vida deste homem. Essa graça, ela transbordou na vida de Paulo. Essa graça é que hoje transborda na nossa vida. E essa graça é aquela que nós devemos ter esperança. Porque se transbordou em Paulo, se transbordou em nós, ela pode transbordar na vida daquele que hoje está afastado dos caminhos de Deus. Posso ouvir um amém? Essa graça ela pode transbordar. E nós podemos depositar toda a nossa alegria e esperança nessa bendita graça transbordante. Essa graça que transbordou na vida de Paulo, que transborda hoje na nossa vida. Quando essa graça ela transborda, ela não somente alcança o mais vil pecador, mas ao transbordar dessa graça, o sacrifício de Cristo, ele é revelado no coração. Algumas pessoas olham para a cruz, algumas pessoas ouvem a verdade de Cristo, algumas pessoas leem a palavra, mas nada é revelado para ela. Parece que existe uma cegueira espiritual. E com certeza há uma cegueira espiritual, como na vida do apóstolo Paulo havia uma cegueira espiritual, e era por causa disso que ele fazia tudo isso contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo. Mas quando essa graça transbordou na vida de Paulo no verso 14 ele diz assim: e transbordou porém a graça do nosso Senhor, com fé e o amor que há em Cristo Jesus. E ele diz então: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando essa graça ela transborda na vida e no coração de um pecador, o sacrifício de Cristo na cruz, a obra de Cristo na cruz, ela é revelada no coração. E a palavra, e a pessoa, o pecador, ele passa a entender: não, a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus não é mentira. Tudo que Deus fala é verdade. Deus existe. Jesus Cristo, ele é o Messias, o ungido de Deus. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Então é descortinado. E a mentira dá lugar à verdade. Posso ouvir um amém? E é neste momento que o Deus deste século, que tem cegado o entendimento dos incrédulos, que cai por terra e a mentira dá lugar à verdade. Amém? Por causa do poder da graça transbordante. Tudo aquilo que Paulo ele cria que era mentira, que não era verdade, que não vinha da parte de Deus, caiu por terra. E ele diz: fiel é a palavra. Agora sim,
tudo começou a fazer sentido na vida de Paulo. Agora sim, toda a verdade da palavra de Deus passou a fazer sentido na vida de Paulo. Por quê? Porque a graça transbordou na vida e no coração dele. Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus foi revelado no coração dele. Amados, ainda que o mundo com as suas filosofias, ainda que o mundo com os seus pensamentos e as ideologias diabólicas tenha confundido a mentalidade dessa geração, ainda que tudo isso tenha distorcido a verdade, levando muitos a crerem na mentira, quando a graça de Deus transborda no coração, a palavra naquela vida torna-se verdadeira, porque fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Posso ouvir amém? É nesse momento que o coração começa a sofrer o impacto que Deus começa a trabalhar no coração do homem pecador. E aquilo que Paulo ele não cria em Cristo Jesus, Paulo nesse exato momento começou a crer. E ele disse: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo não cria que Cristo Jesus era o Messias. Paulo não cria que Jesus Cristo ele tinha vindo para salvar os homens pecadores. Tanto que ele não cria, que ele perseguia a igreja que cria, ele perseguia os crentes que cria, mas nesse momento, ele se rendeu. Neste momento, Paulo, ele se rendeu. Ele disse: é verdade. Jesus é o Cristo. É verdade. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E quando que isso aconteceu? Na vida de Paulo foi quando ele estava a caminho de Damasco e ele estava com autorização para perseguir os crentes, para fazer mal aos crentes. E foi nesse momento que ele se achava contra Deus, pecando contra o Senhor, é que o sacrifício de Cristo foi revelado ao coração dele. Eu convido você a ficar com o dedo aqui em Timóteo e abrir comigo em Atos, capítulo 9. Abra comigo Atos, capítulo 9. Eu quero ler com vocês alguns versículos. Capítulo 9, versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Foi nesse momento que o Senhor se aproxima de Paulo, e o Senhor fala com Paulo e diz: Saulo, Saulo, o que você está fazendo? Que maldade é essa no seu coração? Que pecado é esse que você tem cometido contra mim? Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E Paulo, ele caiu porque uma forte luz veio sobre ele. E ele perguntou: quem é o Senhor? Quem é, Senhor?
Aí o Senhor Jesus responde: eu sou Jesus. Eu sou. Quem és tu, Senhor? Resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou. E foi nesse momento que Paulo ele tem um encontro pessoal com Cristo Jesus. É nesse momento que a graça alcança aquele pecador. É nesse momento que a graça transborda na vida de Paulo, revelando a Paulo que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor e que Jesus, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. A partir desse momento, Paulo passou a crer na verdade da palavra de Deus a respeito de Cristo Jesus. Mesmo no erro, agindo contra o Senhor, Cristo Jesus o perdoou. Mesmo desta maneira. Essa graça transbordante. Paulo foi salvo e Cristo Jesus o perdoou. Igreja, em pleno século 21, onde tudo está uma bagunça, onde a verdade é relativa, onde pecado já não é mais pecado, onde está tudo esquisito, volte-se para Cristo. Creia na graça transbordante no nosso Senhor Jesus Cristo. Deposite toda a esperança nessa graça, amém? Porque somente essa graça é que pode fazer com que as escamas dos olhos sejam tiradas. E foi isso que aconteceu. E Paulo, nessa experiência, ele ficou 3 dias sem enxergar. Foi marcante a conversão de Paulo. E precisou que um outro servo do Senhor viesse a orar por Paulo para que a vista dele fosse recuperada. No versículo de 18, quando Ananias foi orar, disse assim, eu quero ler o verso 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te pareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Ó Senhor, que cegueira espiritual que havia nos olhos e no coração deste homem. Mas quando a graça transbordou, aquilo que impedia dele enxergar a verdade caiu por terra. Porque Cristo Jesus agiu. Porque essa graça alcançou. Nós devemos viver com esperança. Amém, querido? Porque quando essa graça ela transborda, Paulo não somente ele passou a crer que essa palavra era verdade, isso fez sentido e diferença na vida dele, como ele passou a crer que Cristo Jesus ele veio ao mundo para salvar os pecadores, no qual ele foi salvo, onde nesse momento, voltando para Timóteo, ele diz assim, sabe de uma coisa? Eu sou o principal pecador. Verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou
o principal. Quando Cristo foi revelado a Paulo, ele viu quem ele era. E ele viu os seus pecados. Algumas pessoas, elas têm dificuldade em reconhecer os seus próprios pecados e quem ele é diante do Senhor. Mas quando essa graça ela transborda, é possível reconhecer os nossos pecados e quem de fato nós somos. Então Paulo, quando ele olhou para si nesse exato momento, ele diz: eu sou pecador, mas eu não sou qualquer pecador. Eu sou o principal. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou o pior. Eu sou mais desprezível. Essa é a minha situação espiritual. E é assim que nós devemos olhar para a nossa vida. A situação espiritual de nossas vidas sem Cristo é a pior. Porque Deus não olha a aparência, Deus ele olha o nosso coração. E Paulo ele conseguiu olhar para dentro de si e ver que podridão aqui dentro. Quanta coisa errada na minha vida. Mas mesmo assim, eu obtive misericórdia. Mas mesmo assim, Deus não me deu o que eu merecia. Mas mesmo assim, a graça me alcançou e ela transbordou sobre a minha vida. O principal pecador, ele se tornou objeto da misericórdia de Deus. Amados, é isto que acontece com aquele que é pecador. Aquele que era o principal pecador, ele tornou-se objeto da misericórdia de Deus. Sabe, às vezes a gente pode olhar para uma pessoa e dizer assim: não tem jeito. É difícil demais esse camarada esse camarada se converter, essa vida mudar. Mas se a gente olha para a vida de Paulo, a gente vai ver assim: o pior dos pecadores, aquele que vivia contra Deus, ele foi objeto da misericórdia do Senhor. Então eu quero dizer uma coisa: a gente nunca pode perder as esperanças, amém? Nós temos que olhar para o lugar certo e depositar toda a nossa esperança na graça transbordante de Cristo Jesus. Pois naquela pessoa ou naquela situação em que pode subir no nosso pensamento o sentimento de que não tem jeito, se lembre de que aquela pessoa, ela pode ser objeto da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Misericórdia. O Senhor Jesus, ele olhou para Paulo e ele decidiu: eu vou agir na vida desse camarada aqui que está fazendo algo contra mim, que está pecando. Eu vou agir na vida desse camarada que está blasfemando contra mim. Eu vou agir na vida desse camarada que é o ignorante, que está vivendo na mentira. Eu vou agir na vida dele que não sabe nada. Eu vou agir na vida dele. E o Senhor Jesus Cristo agiu, mudou, transformou, se revelou. Paulo ele diz: eu sou grato a Deus por isso. Quando a graça ela transborda, a longanimidade de Jesus, ela é evidenciada. Verso 16, a palavra de Deus diz assim: mas, por esta mesma razão,
me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. A graça, quando transbordou na vida de Paulo, fez com que a longanimidade de Jesus fosse evidenciada por meio da vida dele. Pastor, o que é longanimidade? É a disposição do Senhor em tolerar os insultos, as provocações, as ofensas e os atos pecaminosos contra ele. Em outras palavras, Paulo estava fazendo tudo errado. A vida de Paulo era um insulto contra Deus. Paulo estava pecando, com o coração cheio de maldade, atolado no lamaçal do pecado. Mas Deus simplesmente dispôs em tolerar tudo isso. Simplesmente Deus olhou para Paulo e Deus agiu com longanimidade. Paulo fazendo errado, Paulo pecando, e o Senhor tolerando. Tolerando as ofensas, tolerando os insultos, tolerando a maldade, tolerando os atos pecaminosos. E Paulo, ele disse assim, olha, foi isso que aconteceu na minha vida, porque me foi concedido a misericórdia, a mim que era o principal pecador, para que por meio da minha vida, a longanimidade de Jesus viesse a ser reconhecida por meio da minha vida. Então Deus, ele teve paciência em não destruir a vida de Paulo por causa dos seus pecados. Longanimidade, tolerância. E aqui existe algo que nós precisamos aprender quando olhamos para alguém ou para um pecador. Porque talvez alguém indague, perguntando, por que Deus não destrói logo essa pessoa? Por que Deus, ele não acaba de uma vez com essa pessoa? Por que Deus não coloca fim? Tanto mal que essa pessoa, ela está causando. Por quê? Por quê? Quando a graça e a longanimidade, ela não transborda em nossas vidas, se nós não tomarmos cuidado, nós queremos julgar a ação de Deus. Quando nós olhamos para um pecador que não se arrepende dos seus pecados, que continua no erro e na maldade e na prática pecaminosa. E se nós não tomarmos cuidado, pode subir no nosso coração, meu Deus, age logo. Acaba com essa vida. Mas Deus é longânimo, amém? Deus é longânimo. Deus não vai fazer isso. E esse é um sentimento que o homem ele pode ter, que Deus não tem. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é tão justo quanto longânimo. As duas coisas andam juntas. Porque o Senhor, ele tolera a injustiça de um pecador à medida
da sua graça transbordante. O Senhor tolera um pecador à medida da sua rica misericórdia. O Senhor tolera um pecador à medida da riqueza da sua bondade, que conduz o pecador ao arrependimento. Amém? As duas coisas andam juntas. O Senhor é justo, o Senhor é reto, mas o Senhor também é longânimo. Por isso que o tempo de agir de Deus é diferente do meu e do seu. É por isso que o Senhor não dá cabo logo do homem pecador, porque Ele está sendo longânimo. Ele está tolerando. Mas Deus não vai deixar de ser justo. Mas quando Ele quer salvar, Ele vai agir com a sua graça transbordante. Por isso que a justiça de Deus, a longanimidade de Deus, é a medida da graça transbordante do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então há esperança para o homem pecador. Há esperança para aqueles para quem a gente ora para a conversão. Há esperança quando nós colocamos alguém diante de Deus para restaurar a vida dela. Porque a graça de Deus, ela pode transbordar. E o nosso Deus, Ele age com longanimidade. E é a riqueza da misericórdia de Deus, é a riqueza da bondade de Deus que vai trabalhar no coração do homem pecador, que vai conduzi-lo ao genuíno arrependimento. E é por isso que Paulo ele diz de que ele mesmo, e nesse momento ele tornou-se um vaso nas mãos de Deus. Porque por meio da vida dele, Deus ele evidencia e Deus demonstra que ele tornou-se um exemplo, um modelo de como Deus é poderoso para salvar o pecador e dar a ele a vida eterna. Então agora as pessoas olham para Paulo e vê Deus, a longanimidade na vida de Deus, dizendo assim: há esperança para o homem pecador. Há esperança. Porque Deus ele é longânimo. Porque Deus ele é poderoso para salvar o mais vil pecador. Porque Deus ele é misericordioso para alcançar o principal pecador e dar a ele a vida eterna. Então nós devemos colocar a nossa esperança nessa graça. Porque se não é a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós não seríamos e não seremos salvos. Mas porque essa graça ela tem transbordado em nós, é que hoje nós podemos desfrutar de plena comunhão, salvação e a esperança da vida eterna. Amém, querido? E para encerrar, quando essa graça ela transborda na vida, isso gera um verdadeiro louvor. Isso gera uma verdadeira adoração a Deus. Paulo ele inicia com gratidão e ele termina em adoração. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora Paulo, de volta à presença de Deus. Agora Paulo, reconhecendo a misericórdia de Deus,
em salvá-lo, apesar do seu estado pecaminoso, de todo o seu pecado. Agora esse pecador, ele cai de joelhos diante do Senhor e ele adora a Deus. Quando a graça ela transborda, aquele pecador ele é levado de volta para Deus. Ele se encontra com o Senhor. Na presença de Deus, só existe uma única maneira do pecador estar. É prostrado e de joelho, adorando a Deus. Amém? Sabe por quê? Porque nós nascemos para isso. Porque nós nascemos para o louvor e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós nascemos para adorar a Deus. E agora Paulo pode adorar a Deus. O perseguidor foi perdoado, foi transformado. E agora ele está na presença de Deus. Ele está na presença do Senhor. E isso brota no coração dele motivo de louvor e de adoração. E ele termina dizendo: ao Rei eterno, aquele que é imortal, aquele que venceu a morte, aquele que os meus olhos não veem, ele é o Deus único, a ele, somente a ele, a honra, a glória, o louvor, para sempre. Amém. E a vida do pecador termina assim, adorando a Deus. Amém? E tudo isso porque a graça ela transbordou na vida de um homem. Se a graça hoje transborda em nossas vidas, nós podemos vivenciar tudo isso daqui. Quando você estiver orando por alguém, ore dizendo: Senhor, transborda a graça na vida do meu filho, da minha filha. Transborde a graça na vida do meu pai e da minha mãe. Transborde essa graça. Porque eu sei que a tua graça ela é irresistível. Porque se a sua graça transbordar, por pior que o meu filho e a minha filha, que o meu pai e minha mãe, que o meu amigo, meu tio, o pior pecado que esteja cometendo agora, vai cair de joelhos diante do Senhor. E vai se arrepender dos seus pecados e vai ser salvo por ti. E vai tornar-se um adorador do Senhor. Amém? Que assim seja em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.